Terceira pra Três. Seja bem-vindo, fã de NFL. Está começando agora mais uma edição do Terceira pra Três, o programa sobre o melhor campeonato de futebol americano do planeta. Nesta rodada da NFL tivemos um empate, que é raro na liga. Tivemos também o Seahawks caindo para os Cowboys em casa. Que já não tá tão raro assim na liga, né? Já nossos comentaristas vão falar mais um pouquinho sobre isso. Lembrando que você pode conferir o nosso programa no perfil do Facebook, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Também pode nos procurar no YouTube, Jornalismo Esportivo UFSC, e também no SoundCloud e no Mixcloud, todos com o mesmo final, Jornalismo Esportivo UFSC. E no YouTube também, né? No YouTube sim. Só buscar por Jor, daí é só o Jor Esportivo UFSC. Eu sou o Rodrigo Rocha, os comentaristas de hoje são Tomé Graneman e Anderson Spessato. Salve, salve. E aí, galera? Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2014, e o Terceira pra Três começa agora. Tomé Graneman, Anderson Spessato, para começar o programa com os destaques de vocês, começando pelo Tomé. Um abraço, Rodrigo, Anderson e o amigo fã de esporte, ou fã da NFL que está escutando nosso Terceira pra Três. Para começar o programa, eu vou dar um destaque que eu não imaginava que daria nesse programa de hoje, se é que eu sabia que eu ia participar. Nossa escala casou que eu ia participar hoje. Mas Packers e Dolphins, a gente na semana passada comentou sobre esse jogo e naturalmente a gente pensou, vai ser uma lavada, ou vai ser um placar mais elástico para a equipe do Green Bay Packers, e muito pelo contrário, o jogo foi bem disputado, foi disputadíssimo, e coube mais uma vez a Aaron Rodgers conseguir tirar um coelho da cartola, fazer mágica, e a 3 segundos do fim, é claro, toda a equipe estava mobilizada, mas é impressionante como o Green Bay, quando o Aaron Rodgers está jogando, os jogadores acreditam que dá até o final do jogo, e ele, claro, contando também o fato da equipe de Miami ainda ser inexperiente, principalmente a secundária falhou bastante naquele último lance, mas foi um baita jogo, 27-24, para a equipe de Green Bay, que até então tava jogando muito bem. Foi talvez uma chamada de alerta para ficar mais ligado, porque a equipe do Dolphins, até então o único jogo que tinha surpreendido foi na primeira rodada, quando venceu a equipe do New England. Então o Green Bay foi aí uma vitória, tirou dos últimos segundos e conseguiu mais uma vitória, 4-2, passando fininho por uma tragédia, podemos dizer assim, jogo que foi em Miami, né? E que drive, né, daquele último do Aaron Rodgers. Ele tava com o quê? Menos foi dentro do 2-minute warning já. E ele percorreu todo o campo, aquele fake spike para first down, e depois faltando 4 segundos. Maestria nesse drive. Também passando agora pelos resultados dessa semana, a rodada que começou na quinta-feira, com Indianapolis Colts e Houston Texans. Os Colts venceram por 33-28 fora de casa. Também tivemos o passeio dos Browns para cima dos Steelers, 31-10. Os Patriots... Ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava que o Browns, a essa altura do campeonato, conseguisse se impor da forma que vem se impondo. E Brian Hoyer... Meu Deus, né? O que é isso? Ninguém se lembra mais do Johnny Manziel. Não, até lembram, mas fica naquela de tipo... Beleza, a gente tem um outro QB que é tão bom quanto o nosso titular, porque o Brian Hoyer tá surpreendendo todo mundo. Patriots 37-22 no Buffalo Bills. Panthers e Bengals empataram 37-37, o que é raro de ver na liga. Como a gente vai falar do empate, eu tomo a liberdade só pra falar de Patriots e Bills, não só porque todo mundo já sabe, eu sou torcedor do Bills, mas é pra mostrar como realmente essa nova liga... as novas regras da liga estão mudando bastante o jogo, porque, primeiro, temos o fator Kyle Orton. A equipe do Bills decidiu por deixar o AJ, o calouro, o QB, né, o QB calouro, no banco, e botar o experiente Kyle Orton. Com certeza o Bills fazer os pontos que fez chegar a 22 só aconteceu por causa que o Kyle Orton, né, por conta do Kyle Orton estar em campo, mas o placar, não que o Patriots não teria ganho, não que Tom Brady não teria vencido o seu 21º jogo contra o Bills, mas vários momentos do jogo a defesa do Bills conseguiu deixar na terceira descida para 11 jardas, 12 jardas, e nessa afobação de ganhar do Patriots, o time do Buffalo Bills fez muitas faltas, deu quase 140 jardas de faltas, grande parte delas em terceira descida, ou seja, esse placar um pouco mais elástico do Patriots só veio por essa nova regra da NFL, e não tem que chorar, não tem que, se fosse ano passado teria sido um placar diferente. São essas regras, e o contato,
Quando a defesa é muito intensa, esse tipo de contato vai gerar falta e vai prejudicar o time. E o Bills não vai ser o primeiro, não foi o primeiro e não vai ser o último a isso acontecer durante a temporada, né? Tiveram várias faltas desse illegal contact, que é a falta desse ano, como se fosse? Sim, e roughing the passer, sabe? Faltas que seriam dadas em outras situações, mas em menor número. Com exceção da primeira falta, que o jogador do Bills, o cornerback, literalmente empurrou o cara pelas costas, todas as outras faltas foram faltas seriam passáveis, assim. E até as faltas contrárias também. O New England, o Gronkowski teve 2 touchdowns que poderiam ter sido marcados mais por causa das novas regras. Ele cometeu falta, fez o illegal contact daí do ataque e não saiu o TD. Então chegamos à semana 6 e vários times ainda não se adaptaram. Eu acho que até a semana 17 vários times não vão se adaptar a essa nova forma da NFL. Continuando, o Titans venceu o Jaguars por 16-14. O Packers... Apertadíssimo. Apertado. O Packers venceu o Dolphins, como já falado no destaque do Tomé, 27-24. O Detroit Lions venceu o Minnesota Vikings 17-3, uma partida muito ruim de Teddy Bridgewater. O que acontece com o ataque todo do Vikings? Principalmente por causa do calor do Bridgewater, ele não consegue jogar, 3 interceptações, e aí com o passe dele debilitado, o jogo terrestre também não flui. Sim. A defesa fala, vamos deixar ele passar a bola, vamos marcar o jogo terrestre. E aí, nada é produzido. E o Vikings é um dos times que menos pontuou na NFL essa temporada. Tá complicada a coisa lá em Minnesota. Além do efeito Adrian Peterson, que realmente já abalou o time total, e não deve voltar mais pra temporada, a linha do Vikings deu uma piorada comparada aos outros anos. O Adrian Peterson é um jogador monstro, né? Ele não parou de jogar, mas ele, né, enquanto atuava, é um jogador que achava muitos passos, mas a própria linha o ajudava nesse sentido. E nesse ano, a quantidade de sacks, tá certo que a defesa do Detroit também é uma baita defesa, mas o Bridgewater não tá tendo jogo fácil, não tá tendo vida fácil, e pelas próximas semanas a gente vai ver ainda sorte, vai ver ele sofrendo e vai ser sorte se ele não se machucar, né? O Denver Broncos venceu o New York Jets 31-17. Eu tenho um comentário sobre isso. Eu tô comentando tudo, né? Não, mas é porque eu vi que o Peyton Manning, o Rex Ryan tá ameaçado, né? 1-5. Em qualquer lugar já é difícil. Em Nova York, pior ainda. Mas o Peyton Manning deu a declaração que essa defesa não é uma defesa pra 1-5. Ou seja, ao menos de todo o mal que tem o Jets, pelo menos o técnico que coordena a defesa pode ficar tranquilo nisso, que foi, de acordo com o Peyton Manning, foi um dos jogos mais difíceis, e realmente foi, até o final do primeiro tempo o Peyton não tinha conseguido nada, e depois deslanchou, mas o Rex Ryan pode ser demitido, mas pode ser recontratado logo pro outro time, porque a defesa... E o jogo foi 38-17 no final só, com a interceptação, né? O jogo tava 24-17, não teve uma grande diferença de placar durante toda a partida. Baltimore Ravens 48-17 no Tampa Bay Buccaneers. Esse aí sim. Bem-vindo à NFL, Joe Flacco, de volta, né? Meu Deus. 4 passes pra TD no primeiro quarto e 5 no primeiro tempo. Aí depois, no segundo tempo... Administrou. E o que acontece com o Tampa Bay Buccaneers, que faz jogos difíceis contra equipes como os Steelers, e aí na outra semana já tá perdendo por mais de 40 pontos. Contra o Saints também, dá pra dizer que foi... E que nem o Tomé tá falando antes das faltas... Eu esqueci de falar isso antes. O Buccaneers só perdeu pro Saints por causa das faltas. Eles também tiveram uma média de 15 faltas no jogo todo. E o último touchdown do Saints, que deixou ele bem perto do placar, foi isso. Foram vários offsides e illegal contact que deixou o Saints fazer o touchdown muito fácil, entende? Então... Eu acho que o Ravens e esse resultado do Ravens é muito mais... Não desmerecendo... O que Tampa Bay é um time muito estável. A gente viu o próprio Tampa Bay virando o jogo com segundos do fim, com um grande drive do Glennon, mas o time ele ainda está em processo de remontagem. O Glennon é bem estável também. A gente pensar que ano passado tinha um outro QB, e eu acho que esse jogo foi muito mais uma afirmação do Ravens do que uma instabilidade total do Bucs. O Ravens precisa, com o time que tem, com o time que ganhou o Super Bowl há tão pouco tempo e com um dos quarterbacks mais bem pagos da liga, precisa ter uma resposta, precisa o cara meter no mínimo 3 passes por jogo, porque senão não vai ter franquia que vai aguentar, muito menos o Flacco vai aguentar muito tempo jogando tão mal como jogou no passado. E a AFC Norte tá demais, né? Nenhum dos times tá com recorde negativo. Bengals 3-1-1 agora, Ravens 4-2, Browns 3-2 e Steelers 3-3. Sensacional. Um confronto de divisão bem interessante foi San Diego Chargers e Oakland Raiders, 31-28 para San Diego. Derek Carr fez uma partida excelente, 4 passes para touchdown do calouro. E Oakland tá com um técnico interino.
Tony disparando. Eu comentei na outra semana que eles resolveram enterrar uma bola significando, né, que tinha acabado a fase 4-0, não deu, mas pelo menos o jogo foi muito mais apertado. O San Diego que vem imitando nessa temporada. Também esse jogo tão apertado assim. Não. E a equipe do Oakland tá naquela, tá por poucas peças, tem alguns jogadores machucados também, o corpo de running backs principalmente, o Maurice Jones-Drew, que veio do Jacksonville, ainda não conseguiu atuar direito. E eu acho que o Oakland não vai conseguir fazer nada do que a gente não previu lá nos nossos primeiros programas, mas também não vão ser jogos tão tranquilos como tem sido até então, né? E perdeu o Rashad Jennings, sentiu bastante, né? Que era calor no passado, jogou muito e esse ano foi pro Giants. Chicago Bears 27-13 no Atlanta Falcons em Atlanta. Eita, Atlanta, né? A instabilidade... Falando em estabilidade, né? Atlanta Falcons. Muitos drops dos receivers, Julio Jones, parece, entre Julio Jones e... Eia, me fugiu o nome do outro. White? Isso, foram 5 drops, ou seja, os caras que são os franchises receivers do time não conseguindo segurar a bola, não tem ataque que resista e a defesa tá bem ruim também. O destaque desse jogo é o running back reserva, o Anthony Smith. Isso. Ele que recebe uma média de 5 carregadas e 5 passes e todo jogo ele tá fazendo uma jogada muito explosiva. Nesse último jogo foi um screen que ele conseguiu fazer um touchdown de 40 jardas. No outro jogo também ele fez um touchdown de 50 jardas. Então, ficar ligado nesse cara. E o Ryan, mais uma vez, mais uma rodada interceptada, né? O Ryan que até então tinha sido um quarterback bastante estável, até ano passado, depois que o Julio Jones se machucou, parece faltar um pouco de confiança pro QB de Atlanta aí. O Dallas Cowboys aprontando pra cima do Seattle Seahawks em Seattle, 30-23. A vitória da equipe do Tony Romo. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho desse jogo. O Redskins perdeu dos Cardinals 30-20 na volta de Carson Palmer, a equipe do Arizona. Olha, surpreendente, tá certo que a equipe de Washington também não está muito bem, mas o fato do Carson Palmer estar sendo um QB de confiança, tanto quanto o Tony Romo, e a gente vai falar sobre isso depois, mas há anos essa equipe do Arizona tem uma boa defesa, aliás, ano passado não foi pros playoffs pelas regras. E tive uma das melhores defesas da liga. E em termos de ataque, o time é muito bom e tu tem 2 receivers sensacionais com o Fitzgerald e o Floyd. Bem-vindo o Fitzgerald também, né? Exatamente, o problema é que a bola não estava chegando neles, e aí quando o Carson Palmer consegue fazer um jogo regular e direito, essa equipe do Arizona vai pra frente e tá liderando a NFC West, que ninguém... Sendo bem sincero, ninguém ia prever uma liderança a essa altura da NFL com o Arizona lá na frente, né? Cara, falar um pouco uma derrota só, né? Falar um pouco do Redskins, que é engraçado. Eu vi o jogo deles contra o Seahawks e foi um jogo difícil. Sim. A equipe jogou bem e perdeu. Aí contra o Cardinals de novo, a equipe joga bem. Foi 30-20, mas foi a mesma coisa do jogo do Broncos. Tava 23-20 e aí uma interceptação, pick six, 30-20. O bugzinho das lesões tá destruindo a temporada do Washington Redskins. Até a última vez que eu olhei, acho que devem ter mais jogadores, mas eram 17 na lista de machucados. É 1/3 do time, cara, machucado. Tu tem que trazer cara do inativo, cara do high school, cara, tem que trazer todo mundo, porque vai todo mundo embora. E aí não tem temporada que aguente quando mais de 1/3 do time tá machucado, né? O Philadelphia Eagles passou por cima do New York Giants 27-0. E para completar, no Monday Night, o 49ers venceu 31-17 o St. Louis Rams, que começou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo parece que ficou no vestiário. Tá falando daquela jogada? Não, ia deixar... Tu fala o teu destaque agora, né? O começo sensacional do Rams com 14-0. Que esse é o destaque do falar Anderson, daquela... Né? Não, meu destaque vai ser depois do vai ser? Do Okay, Eagles. Ok. Mas o 14-0 pro Rams sensacional, Austin Davis jogando muito. E aí tem aquela jogada do... Que definiu o jogo, de Jared Cook, que foi a falta de ataque que anulou o avanço. E aí o time Ali não existiu. Aquela falta não existiu. Uma falta ridícula. E aí depois teve o 14-3, 14-10 e foi embora a Fernandes. O que surpreende, hoje em dia, do pouco tempo que eu acompanho a NFL, já se vão 8 anos, mas desde que eu acompanho o Rams, acho que chegou um momento, talvez o Austin Davis não seja o cara pra assumir essa função. Mas talvez chegou um momento do Rams que teve, nos últimos 3 anos, os primeiros picks do Washington Redskins, ou seja, conseguiu pegar 2 caras na primeira rodada do draft e conseguiu, teoricamente, montar um bom time, largar de vez o Bradford. O Bradford realmente é um QB que tem bastante potencial, foi um bom QB, mas o cara que tá se lesionando
é muita falta de sorte ou a capacidade atlética do cara se foi. E tu ficar sempre nessa dependência toda a temporada. Ah não, esse ano o Bradford volta de lesão e vai. Esse ano o Bradford, sabe, acho que chegou um ponto que o Rams, levando em conta todos os problemas de estádio que tá tendo, isso a gente precisa destacar, o extra-campo. Acho que nesse ano, no ano que vem, se encerra o contrato e aí o Rams vai ficar na dependência de ano a ano. Né? Foi mencionado na transmissão brasileira, essa informação eu não tinha, ouvi ontem, que o dono do Rams tem um baita terreno não é bem em Los Angeles, é ali na Santa Clara? Isso, obrigado. Não é Santa Clara. É Anaheim, eu acho. É nas imediações, na grande Los Angeles, podemos dizer assim. Ou seja, se o Rams não começar a melhorar, se a própria comunidade, que é um dos pedidos dos donos, que eles também estão forçando a barra, mas melhorar o estádio, etc., a gente pode ver o fim do St. Louis Rams como St. Louis e voltando a Los Angeles. E aí seria uma pena, né? E a pressão que vem da NFL, né? Que sabe de tempo, Los Angeles é uma das maiores cidades dos Estados Unidos e é a única que não tem... É o único esporte que não tem na cidade é o futebol americano. Então, cara, foram 5 ou 6 times que já foram cogitados para ir para Los Angeles e nunca deu certo. Então... Tem 2 times da NBA... Tem praticamente 2 times de hockey da NHL, tem 2 times da MLB, tem inclusive do futebol, tem 2 times de futebol, mas não tem nenhum da NFL. Tem de Arena Football. Tem Arena Football com 15, então só precisa da NFL, né? A bola oval da NFL. Isso. E depois dessa passada nos jogos da rodada, vamos ao destaque de Anderson Espessato. Esqueceu de mim, né, cara? Bom, meu destaque vai ser o Sunday Night, a lavada do Philadelphia Eagles 27-0 em cima do New York Giants. E o destaque principal, a defesa do Eagles, a linha defensiva do Eagles, que simplesmente destruiu o jogo, não deixou o Manning lançar uma bola direito. E dessa vez jogada, não foi culpa dele, né? Não, e dessa vez não foi culpa dele, exatamente. A linha ofensiva do Giants foi massacrada, era pressão toda jogada, tanto que o Manning teve 13 passes completados só de 23, 150 jardas, nenhum TD, nenhuma int. Então, absurda essa linha. 8 sacks, 1 fumble. E é uma das defesas que mais está forçando o turnover nessa temporada. Então, a defesa do Eagles está muito agressiva. E se continuar assim, com esse ataque poderoso, o Eagles vem bem forte para playoff, para finais. A gente já tinha falado disso, é um dos candidatos a vencer, pelo menos até o início da temporada, a vencer a sua divisão, só que o Cowboys está surpreendendo muito. Mas falando um pouquinho do Giants, a situação piorou bastante, não estava fácil, o time estava melhorando, estava numa crescente, mas a partir do momento que você perde um jogador como o Victor Cruz, numa lesão triste, a gente que brasileiro que já viu uma lesão parecida com o jogador Ronaldo. Atacante, vai ser muito difícil ver, vão ter que depender de Ruby Randle, do calouro Beckham Jr., mas é uma situação mais complicada ainda para Eli e companhia. Já não foi tão boa vindo do ano passado, a temporada passada foi extremamente terrível, foi pra esquecer e vão ter que superar muito pra conseguir, ao menos não passar vergonha, posso dizer assim, posso estar sendo um pouco duro, mas a equipe do Giants não foi só derrota de 0, foi também perder jogador importante. Mas o Beckham já mostrou bastante talento nesse último jogo contra o Eagles e no primeiro também com o touchdown. Claro que não se compara ao Victor Cruz, né, mas é uma boa esperança. E aquela imagem do Victor Cruz saindo de carrinho com a mão na cara chorando é triste, muito triste. E só para não esquecer, outro destaque também, primeira partida que LeSean McCoy correu mais de 100 jardas. Enfim, o Shady voltou a ser o Shady no passado, ele teve 22 corridas para 149 jardas. O Sproles também teve uma pequena lesão ali. Exatamente, então vai ficar umas 2-3 semanas fora. Então é o momento do LeSean McCoy retornar à sua velha forma, né? Exatamente. Vamos então para um dos destaques da rodada. Bengals e Panthers empataram 37-37 em Cincinnati. Você não viu errado, empatou, realmente teve empate. Depois que Mike Nugent perdeu um field goal no finalzinho da prorrogação. Nojento. No finalzinho da prorrogação e deixou o jogo empatado. Tomé Graneman, Anderson Espessato. Terceiro ano de empates da NFL, a gente espera não ter mais nenhum, porque é muito legal ver o time vencendo ou perdendo, mas dadas as circunstâncias, foi o erro do Nugent, foi como... Não vou fazer esse trocadilho. O erro foi terrível, uma bola de 36 jardas, era um field goal muito fácil de fazer, em teoria. Ele já tinha acertado de mais longe antes. Mas a mudança da regra, quando a gente acabou a história de ter vários
tempos extra enquanto o jogo não acabasse. Claro, tem muito de fator televisivo, tem muito de fator dos próprios times, porque uma partida que era pra durar o tempo que já dura, quando você começa a botar overtime em cima de overtime, o jogo se estende por talvez mais meia hora, uma hora, enfim. Desgaste. Mas muito desgaste, jogador, né? lesão. E ainda a gente tem o fator dos jogos da quinta-feira. Então quando você começa a dar muito mais tempo nos próprios jogos, acaba prejudicando os times. Então essa opção da NFL de fazer TD para a vitória, ou então uma pontuação, se os dois times fizerem field goal e não conseguirem mais nada, acaba o jogo, gera um empate. Acho que a gente não vai ter mais, mas pro Panthers foi uma vitória, na minha opinião. Você conseguir não, o kicker errar um field goal tão fácil, você sair sem ser derrotado, vai ser interessante pra autoestima da equipe de Carolina, que mesmo sendo a atual campeã, falei certo? Da NFC Sul, não tá tão bem assim. Acho que não vai conseguir repetir o feito. O Anderson pode falar melhor sobre isso, ainda que aquela divisão esteja meio zona, né? NFC Sul é a famosa divisão que ninguém quer ganhar, né? É incrível. O Panthers é o único time que tá 3-2, 3-2-1 agora, o único com um recorde positivo, com o Saints 2-3, o Falcons 2-4 e o Bucks 1-5. Então, realmente... E pra equipe do Bengals, com essa ascensão do Cleveland Browns, é uma partida que pode fazer falta lá na frente pela divisão. O Browns ninguém esperava, os Steelers ainda não veio, mas também, tanto quanto a NFC Sul, a AFC Norte também tá pra quem quiser, tá muito equilibrado. Mas por cima, essa é o contrário, tá por cima, tá todo mundo ganhando. E o Bengals vai sofrer um pouquinho, tem algumas lesões ainda, perdeu o AJ Green, o Sanu veio bem pro jogo, mas a equipe do Bengals precisa garantir essas vitórias fáceis, porque como campeã da divisão da AFC Norte do ano passado, pela frente só tem jogo pedreira, então vai precisar ganhar esses jogos teoricamente mais fáceis para poder se manter e repetir o feito, mas por enquanto não tá se confirmando. E o Bengals já havia empatado contra o Eagles em 2008, 13-13, um dos últimos empates das últimas temporadas da NFL. Ano passado... E esse do Panthers foi o primeiro empate na história do time. Ano passado foi o Packers e Minnesota. Packers e Minnesota. E no ano anterior foi 49ers e Rams. Dois confrontos de divisão. Isso. Esse Bengals e Panthers foi o primeiro aí que não foi. Nesses últimos anos que não foi confronto de divisão. Indo agora de Cincinnati para Seattle, o Seahawks caiu novamente em casa no CenturyLink Field. Agora é a segunda derrota de Russell Wilson na carreira jogando em Seattle. O jogo já falado foi 30-23, com destaque para DeMarco Murray novamente, 115 jardas. É o sexto jogo dele seguido com mais de 100 jardas, um recorde aí na NFL. E uma estatística interessante dele é que se ele fosse um time na NFL, só o DeMarco Murray seria o quarto melhor time em jogo corrido na liga. A franquia DeMarco Murray tem o quarto melhor jogo corrido da NFL. Da liga. Antes de a gente começar a falar do jogo em si, pra dizer que a NFL vibra com essa vitória do Cowboys, não porque é a vitória do Cowboys, mas especialmente pela derrota do Seahawks. Isso não é contra o vencedor, não é uma secação, muito pelo contrário, mas o fato de ver o Seahawks perdendo em casa, que ano passado você pegava na última temporada, jogo do Seahawks contra qualquer um em casa, quem vai vencer o Seahawks? A gente ficava na dúvida sobre qual ia ser a diferença de placar. Ver o time como o Cowboys vencendo o Seahawks em Seattle dá alegria imensa para os dirigentes, torcedores, enfim, da NFL, pela questão do calendário que a gente volta e meia, para não dizer toda semana fala essa questão da preocupação da NFL de deixar o campeonato equilibrado, cuidando do draft, teto salarial dos jogadores, e o time atual campeão ter um calendário muito mais difícil, proporciona jogos como esse de uma derrota. Não seria pro Cowboys, muita gente não daria, a gente não daria antes da temporada ver o Cowboys vencendo, mas é excelente pra NFL para o equilíbrio. E quanto ao jogo em si, o nosso colega e comentarista, torcedor do Seahawks, Leonardo, definiu muito bem. O Seahawks vinha errando, né? A gente começou isso fora e falou, Seahawks vinha tendo pequenos erros em todos os jogos, mas estava conseguindo escapar, especialmente no jogo contra o Dallas, errou tudo que podia e aí o Dallas levou a vitória. Dallas aproveitou e ficou com 5-1 agora na briga da divisão. Anderson Spessato. Talvez, só pra eu encerrar, talvez a jogada da partida tenha sido aquele catch do Terrence Williams, né, sensacional. Na lateral, as bem no meio do campo. Do pé, exato. Em campo. Como uma bailarina, como um jovem gafanhoto arrastou, e ali foi a jogada da partida. Aquele lance foi que definiu, e depois o Seattle
não conseguiu voltar atrás, uma baita vitória de Tony Romo. Quem ia dizer isso, né? O destaque para a mediocridade, dizendo mediocridade no sentido da palavra de ser mediano. Exatamente. De Richard Sherman, ano passado, que ele foi o cara, e esse ano já tinha sido queimado contra os Chargers, e agora também, claro, contra o Redskins, e agora contra o Dez Bryant de novo. Um pouquinho decepcionante, né? Eu esperava muito mais do fala Sherman. Bastante, né? Vamos nem por falar. Vamos esquecer o trash talk, né? É impossível, mas vamos deixar isso de lado. Um jogador da qualidade dele... Ontem ele... Você é um pouquinho mais duro, tá? Uma secundária da qualidade que é o Seahawks, não é tão tranquilo a gente ver... tomando passes como tá tomando, errando como está errando, porque assim, ainda que as mudanças das regras de falta tenha sido talvez um pouco visado a própria equipe do Seahawks, a defesa, né, que era uma defesa de muito contato, eles não são a defesa mais faltosa dessa liga, ou seja, essa mudança de faltas, talvez eles tenham se adaptado melhor, e essa adaptação tenha piorado a qualidade dos jogadores, mas ainda assim, espera-se muito mais de um cara que é a capa do Madden, né? Só pra falar isso. É a maldição da Copa do Madden, será? Pode ser isso aí, pode ser a maldição da capa do jogo. Vamos então para os destaques da semana 7 da NFL, que vai começar na quinta-feira com New York Jets jogando contra os Patriots em New England. Teremos aí no domingo os jogos das 2 horas da tarde, ou das 3 horas, porque vai entrar o horário de verão de sábado para domingo. Exatamente. Aí os jogos aí começando 3 horas da tarde, Atlanta Falcons e Baltimore Ravens em Baltimore, Tennessee Titans contra o Washington Redskins, Seattle Seahawks vai até St. Louis enfrentar o St. Louis Rams, o Cleveland Browns joga contra o Jaguars fora de casa, Cincinnati Bengals jogando contra o Indianapolis Colts em Indianapolis, Minnesota Vikings contra o Buffalo Bills em Buffalo, Miami Dolphins contra o Chicago Bears em Chicago, New Orleans Saints contra Detroit Lions. E para fechar o jogo aí das 3 horas, teremos Carolina Panthers e Green Bay Packers. O jogo das 6h05 da tarde, Kansas City Chiefs vai até San Diego enfrentar os Chargers do Philip Rivers. Às 5h25, mais 2 jogos, Arizona Cardinals contra o Oakland Raiders. E o New York Giants vai até Dallas enfrentar o Dallas Cowboys. O Sunday Night Football é de San Francisco 49ers contra o Denver Broncos, jogando em Denver. E para fechar o Monday Night de Houston Texans e Pittsburgh Steelers. Comentaristas Tomé Graneman e Anderson Spessato, os destaques de vocês para esta semana 7 da NFL. Bom, meu destaque vai ser Broncos e 49ers, o Sunday Night Football. Primeiro falando os dois times que estão numa das divisões mais difíceis. O 49ers, que é atualmente o segundo lugar, que nem já tinha falado, surpreendentemente com o Cardinals 4-1, 49ers 4-2. Mas agora, o 49ers com 3 vitórias seguidas, voltando a ser o 49ers do ano passado, com uma defesa muito difícil de ser batida. E no último jogo, o Kaepernick voltando a passar a bola e passar muito bem a bola, aquele passe para mais de 340 jardas. Exatamente, aquele passe pro Combolding por cima do cara, sensacional. e o Broncos também numa divisão na NFC Oeste, muito difícil. O Broncos também é o segundo da divisão, 4-1, que tem o Chargers 5-1. Para mim também surpreendente na primeira posição. E o Chargers enfrenta o Chiefs, ou seja, é um jogo difícil, um jogo difícil, e essa rodada pode decidir muito para as duas divisões, né? E tem Manning contra a segunda melhor defesa da temporada e o Cap voltando a jogar bem. 2 ataques bons contra 2 defesas boas. Não dá pra deixar de falar da defesa do Broncos, que também esse ano tá monstruosa. Tem tudo pra ser um baita jogo, né? A gente espera que seja um baita jogo. Não pode ser Sunday Night de novo. Exatamente. Aquele Sunday Night que é sempre 27-0. As lavadas estão nos prejudicando como... tá chato, deu. Torcedores da NFL. Tá complicado. Bom, antes de encerrar então, vale lembrar... Posso mandar os meus? Desculpa também. Desculpa também. Tá tudo certo, vamos lá. Eu vou dar a menção Eita, até minha banana tá rindo. Menção honrosa para o jogo entre o Seattle Seahawks e o St. Louis Rams. Jogo de divisão. O Seattle, a gente acabou de falar, Seattle, ele não tá muito bem, perdeu o último jogo. E aí o Rams, apesar de ter sido derrotado na noite de ontem
pelo San Francisco 49ers, Austin Davis e companhia estão mostrando um futebol americano muito melhor do que até então a gente vinha esperando, mas o meu destaque mesmo vai ser Colts e Bengals. Por quê? Porque teoricamente são os dois times que vão ganhar as suas divisões, ou são os mais favoritos, e um confronto como esse, se confirmar a vitória de ambos, quem vencer uma partida dessa define quem vai jogar o wild card ou não. Ou seja, se o Bengals conseguir roubar muito a vitória dentro de Colts, pode escapar de um confronto de wild card e ser um dos dois primeiros dentro da AFC, porque acho que no fim do ano a gente vai ver a divisão de Broncos e Chargers, uma das duas equipes sendo o número 1, e aí vai partir de Colts, né, da divisão do Colts ou da divisão de Bengals, o número 2. Porque a AFC Norte de Patriots acho que não vai conseguir superar nenhuma das outras 3 divisões. Então quem vencer esse jogo pode escapar de um wild card se tudo confirmar e os favoritismos se manterem como a gente previu antes, né? Agora sim, pra encerrar. Desculpa, falei pra caramba. Agora sim, pra lembrar você de nos acompanhar no Facebook, SoundCloud, Mixcloud e também no YouTube. Tudo Jornalismo Esportivo UFSC. O YouTube é Jor Esportivo UFSC. Confere lá. O Terceira pra 3 vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, falando de tudo sobre o que aconteceu na semana 7 da NFL. Valeu, Tomé. Valeu, bem-vindo de volta, Rodrigo. Rodrigo que tava sumido da terceira, né? Voltei Voltou. Meio atrapalhado, mas, vamos tá assim. Tudo certo, tá tudo vindo. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Valeu. Se manda com ela pelo lado direito de Marius Thomas. Vamos, the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone, touchdown Jacoby Jones! Touchdown! Terceira pra 3. O Terceira pra 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de Rodrigo Rocha, comentários de Tomé Graneman e Anderson Espessado. Técnica de Peter Lobo.